Capítulo 411. Espere e veja. Os dois lados começaram a discutir. Palavras combativas foram lançadas até que estivessem prestes a escalar para um combate real. Silêncio. O Supremo Celestial os deteve. Elias é um criminoso da Igreja da Ordem e de várias outras igrejas. Envie forças para prendê-lo. Teremos mais informações quando ele for preso. Os deuses se acalmaram e o ouviram. Afinal, suas palavras são finais. Ele será interrogado na frente de todos os deuses assim que for apreendido. Vamos descobrir como ele conseguiu seus poderes. Vamos chegar ao fundo de tudo. Então vamos decidir o que fazer com essa informação. Elias irá então ser morto por seus pecados. Ele deve morrer para expiar seu erro de assassinato casual de soldados, padres e um executor da Igreja da Ordem. Os deuses se acalmaram depois de ouvir o que ele disse. A maioria deles foi aplacada pela disposição do Supremo Celestial de ter a mente aberta. Eles estão especialmente impressionados com o fato de ele interrogar Elias na frente de todos. Eles esperavam que ele guardasse o segredo do poder de Elias para si mesmo. Parece que ele está levando isso a sério e vê isso como algo que diz respeito a todos, não apenas a ele. Quanto à morte de Elias, que assim seja. Eles não se importam com isso. Mais da metade deles o querem morto de qualquer maneira. Ele é a fonte do problema que está prestes a desafiar seu modo de vida. Quanto à outra metade que pode se importar com Elias, eles não estão dispostos a discutir seu caso com o Supremo Celestial. Elias pode ser o salvador da raça se seus segredos forem benéficos para todos, mas ele é fraco e irritou a pessoa errada. Ninguém o favorece o suficiente para tentar mudar a opinião do Supremo Celestial. O Supremo Celestial já fez muitas concessões para todos, não podem pedir mais dele. É altamente improvável que qualquer apelo por Elias funcione de qualquer maneira. Tanto Elias quanto seu pai ofenderam o Supremo Celestial. Provavelmente não há nada que possa mudar a opinião do Supremo Celestial sobre matá-los. O Supremo Celestial ficou satisfeito com a resposta dos deuses. Ele não pode deixar de sorrir internamente. Ele se diverte porque mentiu para eles e eles acreditaram nele. Sua resposta apaziguou os dois lados, pois ainda não se sabe qual será o resultado, mas ele deu ordens às suas forças para matar Elias e não para capturá-lo. Ele não é fã de mudanças e Elias representa uma grande possibilidade disso. Não há como ele permitir que a possibilidade de ser usurpado exista dentro do plano. Ele estava interessado em descobrir a lealdade de Elias e sua fonte de energia de origem antes. Mas agora, os segredos de Elias morrerão com ele. Seus olhos brilharam enquanto ele pensava consigo mesmo: meu avião, minhas regras. O Deus do conhecimento perguntou: como você pretende prendê-lo? Se o que acabamos de ver for real, então ele será um rei da lei e também deve ter acesso à energia da origem. Elias tem que ser levado a sério agora. Ele não é um transcendente recém-assado. Ele é um rei da lei recém-assado com energia origem para exercer seu controle sobre as leis e, como tal, merece ser levado a sério. Eles não podem esperar apreendê-lo com transcendentes comuns. O Supremo Celestial respondeu: farei o que for preciso. Não é uma boa resposta, mas é boa o suficiente para as mercadorias. Eles são capazes de inferir de suas palavras que ele fará todas as paradas e isso é bom o suficiente para eles. Tem que ser bom o suficiente para eles, porque se o Supremo Celestial falhar em apreender Elias, então não há nada que eles possam fazer a respeito. A reunião se dispersou e o Supremo Celestial retornou ao seu reino divino. Então ele desceu ao reino mortal. Desta vez ele não desceu como um avatar. Ele desceu a um transcendente. Um grupo de gigantes da ordem está correndo em direção a Elias. Um colosso em plena transformação está segurando 9 outros transcendentes em suas mãos enquanto corre para frente. De repente, os olhos suaves do colosso ficaram preto e branco. Um olho era branco puro enquanto o outro se tornou preto puro. O Supremo Celestial falou através de seu receptáculo aos outros que está carregando. Apertem os cintos. Vamos ganhar velocidade. Em seguida, ativou uma habilidade. Passo de Deus. As longas pernas do transcendente avançaram enquanto ele corria enquanto o espaço entre as pernas do colosso diminuía. O transcendente de repente ganhou um enorme aumento de velocidade à medida que cobria mais distância. O deus oculto pode ter muitos vasos, mas os deuses também têm um ou dois por perto. Os transcendentes são inteligentes e provavelmente não irão se tornar um receptáculo, mas se você fizer uma lavagem cerebral neles o suficiente desde a infância com a religião, então é altamente possível que eles sejam tolos o suficiente para se tornarem receptáculos para os deuses. É esse tipo de coisa que corre o risco de extinção se o caminho da perfeição se abrir aos gigantes da ordem. Então os transcendentes desdenharão ainda mais ser vasos. Esses 10 transcendentes são a maior parte do estoque de vasos do Supremo Celestial. Ele os mantinha para emergências, mas a descoberta de Elias o obrigou a trazê-los para fora. Não há emergência maior do que a ascensão do caminho da perfeição. Isso significará o fim do modo de vida dos gigantes da ordem e a destruição de sua ordem mundial. O grupo de transcendentes fez um bom tempo.
Eles alcançaram Elius mais rápido do que o esperado, prontos para batalhar com ele e capturá-lo. Outro conselho divino foi convocado para esta ocasião. Não era para discutir, mas para assistir à luta. Apenas o Supremo Celestial tem alguma influência divina ao seu redor, então eles precisam dele para mostrar a luta. Esta é uma luta que está sendo testemunhada por todos os deuses. É uma luta que vai alterar o futuro dos gigantes da Ordem. Capítulo 412 Inaugurando a Guerra do Fim. Eles encontraram a figura dourada ainda sentada no ar e meditando. A figura dourada abriu os olhos quando o sentiu. Eles ainda estavam a quilômetros de distância, mas Elius mal podia esperar que eles viessem até ele. Ele se levantou e fez uma verificação final para se preparar. Nome: Elius Legião-4. Título: Shield of the Virtual Plane. Filho do Sol. Raça: Gigante do Sol. Linha de sangue: linhagem real do fogo solar. Nível de poder: Rei da Lei. Físico: meio corpo celestial. PV: infinito. Energia: infinita. Qualidade energética: energia de origem. Quantidade de energia: 204.838.119. Vitalidade: 100 bilhões. Resistência: 100 bilhões. Força: 100 bilhões. Agilidade: 100 bilhões. Percepção: 100 bilhões. Espírito: 100 bilhões. Amplificação: 100. Autoridade: Celestial do Sol. Senso divino grau: 10 bilhões B. Leis: 1. Fogo: 100%. 2. Luz: 2%. 3. Ordem: 0,001%. Outros. Afinidade de mana: 100%. Afinidade lengal: 50%. Afinidade elementar grau: Efiogeu divino, Helios divino, Ordem divino. Estado: animado. Muita coisa mudou no pouco tempo em que ele se tornou um transcendente. Por um lado, ele não é mais um transcendente. Ele é um rei da lei com uma amplificação de poder de 100 por dominar uma única lei. Ele conhece outras leis, mas não pode usá-las por causa dos fragmentos de ordem que se fundiram com sua existência. Ele foi condenado a usar apenas a lei do fogo, luz e ordem. Sua descoberta deu a ele mais do que a autoridade de um rei da lei e a amplificação de 100 que vem com ela. Também aumentou sua estatística em 100 vezes. É algo que acontece durante cada avanço a partir do nível do transcendente. Cada avanço multiplica sua quantidade de autoridade e suas estatísticas por 10. Desde que ele quebrou 2 vezes, ele conseguiu uma multiplicação de 100 vezes para seus já falsos começos. A multiplicação do poder durante os avanços é comum. Mesmo tendo quebrado 2 vezes seguidas, ele conseguiu o que deveria. O que não é comum é o seu poder que foi multiplicado. Os transcendentes normais têm uma estatística inicial de 10.000 estatísticas e um máximo de 100.000 através da absorção da energia de origem. Eles param de crescer quando atingem esse limite, somente a benção do universo pode fazê-los crescer depois disso. A energia de origem tem um limite enquanto o crescimento pode proporcionar a um transcendente, então eles precisam da benção do universo ou do que é especificamente chamado de energia cósmica. A única maneira de obter essa benção é compreender as leis e romper as fileiras de um senhor, rei, titã e soberano. A essa altura, eles atingirão 1 bilhão em estatísticas e terão uma autoridade de pelo menos 10.000. Ele já tem 1 bilhão de estatísticas sem se tornar um soberano. A multiplicação de seu poder anormal exigia muito mais do que o universo costuma dar aos outros. Sua descoberta em comum causou uma tensão na lei matriz do universo e criou aquele fenômeno que é visível em todo o plano. Ele absorveu muito mais energia cósmica do que o normal. Assim, o pilar de fogo que foi criado para sua descoberta como um rei da lei do fogo pode ser visto em todo o plano. Não deu certo, mas temos alternativas. Vamos quebrar mais uma lei do universo. É só questão de tempo. Ele os disse para si mesmo e para os outros em sua mente. Eles esperavam ser recompensados pela façanha de Elius, mas isso não aconteceu. Aparentemente, o que eles fizeram não é inédito. De qualquer maneira, era improvável que eles conseguissem, já que existem várias raças semelhantes a gigantes da ordem que não têm restrições ao crescimento de estatísticas. Os dragões não têm limite para suas estatísticas. Entidades normais de mana são limitadas a 1.000 estatísticas, gigantes da ordem de 5.000 estatísticas, mas os dragões levam o bolo por não terem limites. Quanto mais velhos os dragões ficam, mais fortes eles se tornam porque continuam a acumular estatísticas. Portanto, é altamente provável que um dragão preguiçoso durma e acumule 1 bilhão de estatísticas e, em seguida, avance porque pode, não porque quer ou precisa. Seus olhos ficaram frios quando ele se lembrou de dragões. Ele também é lembrado de sua promessa ao dragão que o tratou como uma formiga durante o julgamento do céu. Aquele dragão sorriu com desdém para ele. Ele prometeu que toda a raça Chaos and Legion cumpriria sua promessa. A vingança chegará a tempo para a raça do dragão. Eles sentirão como é ser caçado por um organismo superior. Um dia teremos dragões, mas, por enquanto, cuidarei desse incomodo e darei início à Guerra do Fim.
Ele virou seus olhos brancos gelados para o inimigo que se aproximava. Ele está indo com tudo, hein? Isso é bom, eu também deveria. Elius ativou as runas em seu corpo e começou a se transformar. A superfície de sua pele se transformou e endureceu em pedaços de amor branco. Ele ficou envolto em uma armadura branca com runas douradas gravadas nela. Então ele cresceu mais 2 pares de braços, totalizando 6. 4 de seus braços se transformaram em cilindros ocos enquanto ele juntava os 2 braços restantes. Os 2 braços combinados em um grande cano que foi então ampliado. Dardos vermelhos começaram a se formar dentro dos cilindros ocos que os outros 4 braços formavam. Os dardos são feitos de energia de origem moldados com todo o poder da lei completa do fogo e combinados com o poder divino de um celestial. É uma atualização do arco solar que os semideuses do Sol usam. Seu canhão solar atira flechas gigantes em vez das pequenas que normalmente são usadas. Ele precisa de algo maior. Afinal, este não é um teste de tiro com arco imposto a ele por seu irmão divino. Ele está lutando contra as forças do Supremo Celestial. Hora de enviar uma saudação. É cortesia básica. Ele sorriu e disse. Os 4 cilindros ocos começaram a disparar sua carga. Eles se revezaram atirando os dardos e recarregando. Ferir e ele cairá em seus alvos. Capítulo 413 Engano. Os 4 barris ocos ficaram em brasa à medida que acumulavam energia. Em seguida, eles infundiram esse poder com a energia da origem para formar dardos moldados com a lei do fogo. Em seguida, eles impulsionaram sua carga em grande velocidade em direção aos inimigos que se aproximavam. Os dardos de fogo dispararam no ar em velocidades hipersônicas, 5 vezes a velocidade do som. O grupo de transcendentes viu o ataque e não foi pego desprevenido já que ele os atirou de uma grande distância. O Colossus da frente largou os 9 transcendentes que estava segurando enquanto avançava para se defender dos projéteis. Os 9 transcendentes começaram a se transformar, alguns deles se tornaram colossos enquanto outros se tornaram gigantes. Os gigantes não mudam de altura, continuam gigantes chegando a 100 metros de altura, mas ganham mais 2 braços e vestem armaduras feitas de carne endurecida. Dizem que eles são fortes o suficiente para esmagar quase qualquer coisa com seus 4 braços. As 2 formas de Colossus e Behemoths são mutuamente exclusivas. São os 2 resultados possíveis para os gigantes da ordem como transcendentes. Colossi possui um bloqueio relaxado de fragmentos de ordem. Isso permite que eles expandam sua forma enquanto os Behemoths não podem porque o bloqueio da ordem é muito rígido e resistente a mudanças. Colossus ou Behemoths, todos esses transcendentes que estão atacando Elius têm algo em comum. Seus olhos são esferas de fogo preto e branco. São embarcações sendo habilitadas até o limite da segurança. A luz em seus olhos não é a luz da simples descida de um deus, mas uma indicação visual da opção extrema do poder de um deus. Esses transcendentes estão usando não apenas o poder divino do Supremo Celestial, mas também estão usando seu fogo divino para se fortalecer. É suicida, mas é a única maneira que eles conhecem de prender um rei da lei enquanto são transcendentes. O Colossus da vanguarda continuou a correr em direção a Elius para preocupá-lo enquanto os outros se transformavam. Seus 2 olhos ardentes indicam que é o Supremo Celestial que está no controle. O Colossus estendeu seu sentido divino reforçado com poder divino para bloquear os projéteis. O sentido divino se solidificou em pequenos escudos flutuantes que bloquearão as lanças. O Colossus usou seus olhos e mente para rastrear a trajetória dos projéteis e colocou os escudos retangulares de 10 metros com precisão em seu caminho. Colossus pode criar escudos como este por causa do aperto frouxo das correntes de ordem em seu corpo e mente. Eles são capazes de usar o sentido divino solidificado dos transcendentes através das lacunas na ordem. Os escudos foram colocados a mais de 1000 metros de distância do Colossus, dando tempo suficiente para fazer ajustes se os escudos falharem. Ele até adicionou um escudo de backup atrás do primeiro, tudo em preparação para sua falha. Os escudos não falharam. O primeiro Javelin atingiu um escudo e criou uma explosão gigante. A mesma coisa aconteceu com os próximos 3 dardos. O Colosso suspirou de alívio após confirmar a eficácia dos escudos. Isso é o suficiente então. Ele disse e pegou velocidade. O chão tremeu mais forte quando os pés do Colosso aumentaram sua frequência de esmagamento no chão. Ele tem confiança em seus escudos para que possa avançar sem ser muito cauteloso. Os 4 cilindros ocos recarregavam e descarregavam sua carga para mais uma rodada. O Colosso avançou destemido. Ele moveu seus escudos para interceptar os ataques contínuos. Sua confiança aumentou com o bloqueio bem-sucedido dos primeiros 4 ataques, por isso não se preocupou com o que acontecerá a seguir. Os dardos atingiram os escudos e explodiram longe do Colosso. Foi outro desperdício. Os ataques de Elius não conseguiram penetrar nos escudos, mas ele não desistiu. Ele disparou mais projéteis no Colossus. O Colosso gritou em bravata para Elius: "Você cairá sob o poder da ordem." A próxima onda de projéteis chegou novamente. O primeiro dardo atingiu o escudo bem colocado e o penetrou.
Ele também penetrou o escudo de backup de forma limpa. Em seguida, continuou seu caminho para o Colosso. O Colosso estava prestes a bufar em escárnio com os ataques contínuos, mas ineficazes, de Helios, mas a passagem do ar foi interrompida em sua garganta quando seu escudo falhou. O resultado não era esperado para dizer o mínimo. Pegou o Colosso de surpresa, mas ele teve tempo de reagir já que os escudos estão muito longe dele. Pode ter reagido tarde por causa do choque, mas ainda assim reagiu. O Colosso não é um transcendente à toa. O Supremo Celestial aumentou o poder dos fogos ardentes em seus olhos e criou um escudo muito mais forte. Mas seu esforço foi inútil. O dardo de repente acelerou dobrando de velocidade e atingindo mais 10. O Colossus calculou mal e o escudo era tarde demais para ser útil quando o dardo se aproximou dele. O dardo apontou para o peito do Colosso, então ele usou seu grande braço reforçado com poder para tentar rebatê-lo. Não foi bem. O dardo afundou no braço e explodiu. A explosão espalhou fogo pelo braço, destruindo-o em instantes. O Colossus não teve tempo para lidar com a dor. Sua distração com o primeiro dardo fez com que ele perdesse os outros quando eles também dobraram de velocidade. Então outro dardo pegou sua perna direita e depois a perna esquerda. O Supremo Celestial é quem controla o poder de seu fogo divino e está limitando sua produção a um nível que estima ser suficiente para subjugar um Deus superior. Helios é um novo rei da lei, então sua estimativa deveria ser suficiente para combiná-lo. Sua estimativa foi suficiente para a primeira rodada de ataque de Helios e a segunda. Isso deveria ter sido o fim de tudo. Infelizmente para o Colossus, Helios estava fingindo ser fraco. Ele não é um rei da lei comum. O engano de Helios custou ao Supremo Celestial a vida de um de seus transcendentes e a luta apenas começou. Capítulo 414 O tempo de jogo acabou. O fogo divino é a própria chama criada a partir de uma centelha divina quando alguém se torna um deus. Queima quase tudo, menos o deus a que pertence. Mesmo um receptáculo sintonizado com esse deus não está a salvo dele. Um deus precisa dela para converter a fé em energia divina, por isso é muito importante para um deus. Pode-se dizer que é o fundamento de sua fé. Usar o fogo divino em coisas além da energia da fé irá esgotá-lo até que ele morra, porque somente a fé pode alimentá-lo. Usá-lo na embarcação de um deus acelerará a taxa na qual a embarcação se deteriora e morre. Isso também enfraquecerá o deus. É por isso que o celestial estava segurando o uso de todo o seu poder desde o início. Ele não deu tudo de si quando a batalha começou. Teria sido um desperdício tanto do fogo divino quanto do receptáculo se seu poder total não fosse necessário. É uma boa decisão também, já que seu poder total não deveria ser necessário para um rei da lei. Mas quem teria pensado que o limite da estimativa do poder de Helios não é o limite e que ele os enganaria? A contenção deixou a primeira embarcação despreparada para o súbito ataque violento. O colosso tropeçou e começou a cair ao perder seus membros. Ainda lutou para revidar. Uma luta não termina até a morte, então o Supremo Celestial aumentou o poder do fogo divino ao nível de um grande Deus. Se o poder de um grande Deus não pode parar os ataques de Helios, certamente o poder de um grande Deus deveria ser capaz. O Supremo Celestial ainda se conteve de usar todo o seu poder. Não há indicação de que ele precise de todo o seu poder. Pode ser que sua inexperiência em lutar contra um rei de fogo seja o que está causando a exibição ruim. Ele criou escudos mais fortes com o poder de um grande Deus para bloquear projéteis recebidos. Isso ainda não era suficiente. Os dardos penetraram nos escudos novamente. Eles atingiram o colosso na cabeça e no tronco, espalhando fogo por toda parte. O colosso morreu antes de atingir o solo. Apagou-se em chamas depois de levar vários golpes dos dardos de fogo. Os outros 9 transcendentes ficaram interiormente chocados com a morte rápida de seu camarada, mas não o demonstraram. O Supremo Celestial que os controla tem um forte controle sobre suas emoções e comportamento. Em vez de ficar de queixo caído, eles usaram o tempo que seu camarada comprou para eles com sua vida para entrar em formação. 7 gigantes assumiram a vanguarda e os 2 colossos restantes no grupo reduziram suas alturas para igualar os gigantes e seguiram em frente. Os gigantes não ligavam para escudos enquanto corriam em direção a Helios sem se preocupar. Eles não podem criar escudos, então precisam confiar em suas armaduras. Sua armadura não os decepcionou até agora, então eles estão confiantes em sua defesa. Os dardos de fogo impactaram a armadura dura e explodiram, mas os Behemoths saíram ilesos. Eles correram pela explosão como se estivessem tomando chuvas de chamas. A combinação de suas armaduras e o poder divino de um grande Deus os protegeu da ira ardente de Helios. Sua formação resistiu ao ataque dos dardos. Nenhum dos dardos conseguiu passar por suas defesas impenetráveis, que deixaram os colossos atrás deles a salvo de danos. Isso foi até que as lanças começaram a se mover de forma irregular. Eles pararam de se mover em linha reta e desviaram dos gigantes para bombardear os colossos atrás deles. Ir em frente. O Supremo Celestial decidiu.
Eles tinham duas opções: diminuir a velocidade para defender os dois colossos ou continuar avançando para impedir que Helios tentasse impedi-los. O Supremo Celestial pode sentir um terrível poder se formando dentro de Helios e ele escolheu priorizá-lo sobre a segurança dos dois colossos. Os dois colossos se defenderam do bombardeio criando escudos no nível de um celestial. Seus escudos bloquearam todos os ataques, mantendo-os sãos e seguros. Eles seguiram atrás dos Behemoths, sem problemas até que começaram a desacelerar. A velocidade deles caiu à medida que enfraqueciam. Então eles morreram após defender inúmeras ondas de ataque. Eles ficaram fracos demais para defender e foram abatidos, mas não foi Helios que os matou. O fardo de usar o poder de um celestial finalmente chegou até eles e eles foram consumidos pelo fogo divino que os protegia anteriormente. Ele apenas forneceu o motivo para que fossem condenados a uma morte dolorosa de terem o corpo e alma consumidos pelo fogo de um deus. A decisão do Supremo Celestial de sacrificar os colossos foi acertada, mas não muda nada. Ele os mirou especificamente nos colossi em seu grupo porque eles podem aumentar enquanto Behemoths com defesa incomparável não podem aumentar. Um colosso seria capaz de alcançá-lo rapidamente se pudesse usar a vantagem de seu tamanho. A falta de defesa dos colossos os tornava vulneráveis aos dardos e os tornava ótimos alvos. Isso também os manteve afastados e deu a Helios tempo para fazer o que queria. Ele começou a atacá-los a uma grande distância, então estava pronto para seu ataque total quando os fortes Behemoths pudessem se aproximar. Helios sorriu ao ver os 7 gigantes intactos vindo atrás dele. Seu sentido divino sussurrou para eles: a hora de brincar acabou. Ele está preparando algo dentro do barril que combinou dois de seus braços para formar. Ele disparou agora e o mundo ficou escuro imediatamente quando a autoridade do Deus Celestial do Sol foi usada. A luz do mundo desapareceu porque o poder do Sol entrando no plano foi canalizado para Helios. A luz roubada foi então bombeada para o barril. O poder do Sol não está sendo usado para fortalecer o ataque que está por vir, mas para iniciar o ataque. O ataque é poderoso o suficiente sem o poder do Sol, só precisa de algo para fazê-lo se mover. Como um pequeno empurrão para fazer uma pedra rolar montanha abaixo. Todo esse poder é apenas para o empurrãozinho. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 415 Separando o palha do grão. O barril formado por seus dois braços brilhava como se ele estivesse segurando uma estrela pequena, mas muito brilhante. A energia de origem dentro dele que foi tecida em um pequeno núcleo estelar com a lei do fogo foi então inflamada pelo poder do sol. Então foi disparado. O barril liberou um grande feixe de branco puro cheio de poder e energia. O feixe se moveu na velocidade da luz, indesviável e imparável. Durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. O barril se desintegrou em partículas de luz após cumprir seu dever. Autoridade Celestial. O Supremo Celestial exclamou em choque. Ele percebeu o nível da ameaça imediatamente. É pior do que sua estimativa mais ousada. Então ele aumentou o fogo divino dentro de seus recipientes. Transformou-se de uma faísca em uma grande chama crepitante. No mundo escuro que Jargot se tornou por causa do ataque de Helios, dois fontes proeminentes de luz foram vistas. Um deles é um fantasma gigante vestido com uma armadura branca com cabelo preto. O fantasma se curvou e usou seu corpo como escudo para proteger alguma coisa. A outra fonte de luz é uma estrela subindo com um impulso avassalador e tentando engolir o fantasma. O fantasma resistiu por um breve momento antes de ser consumido. Então a estrela em ascensão atingiu seus alvos e os cortou em pedaços. O feixe de luz continuou a causar destruição atrás dos gigantes. Cortou o solo e criou um desfiladeiro profundo e estreito que quase chegava à borda do avião. O desfiladeiro se estendia como uma boca escancarada por trás dos Behemoths até lugares distantes. O desfiladeiro continuou em comprimento, mesmo quando o feixe transformou areia em lava e criou diamantes em suas profundezas. Uma fenda profunda e escura estragou para sempre o plano de Zargot. O feixe teria incendiado o avião se houvesse florestas ou separaria as montanhas se houvesse montanhas. A luz daquele feixe cegava qualquer coisa com os olhos que a contemplavam, até mesmo os transcendentes. Foi como se uma bomba flash tivesse explodido no avião. Transcendentes e entidades de mana irão curar os danos em seus olhos, mas o resto ficará cego para sempre por ousar olhar para a manifestação da autoridade de um celestial. É lamentável para eles, já que qualquer ser vivo agora sobreviveu por pouco à tentativa de sufocamento do Supremo Celestial. Dos 7 gigantes, apenas um sobreviveu. Este gigante especial viu a luz brilhante que os cortou como tesouras afiadas no trigo e sobreviveu. Foi abalado e mostrou em seu comportamento. O pobre gigante parecia prestes a cair ou ser levado pelo vento mais leve. Até mesmo o Supremo Celestial também foi abalado. Ele sentiu a aura de um celestial em Helios, mas não esperava que também tivesse acesso à autoridade celestial. Na verdade, todo o panteão de deuses foi abalado. Eles estão todos abalados porque sentiram o uso de múltiplas autoridades celestiais no reino mortal.
Não uma, mas duas autoridades celestiais diferentes. Até mesmo dois mortais podem deduzir isso pela visão das duas forças conflitantes. Eles sentiram as autoridades celestiais de Elius e do Bemoth sobrevivente. Eles não podem questionar o Supremo Celestial ainda, pois a luta ainda não terminou. O gigante que sobreviveu olhou trêmulo para além dos corpos fatiados dos outros 6 gigantes para olhar para trás de si mesmo. Um mar de lava que não existia antes apareceu atrás dele. O mar é feito de areia derretida e se estende muito além de sua visão. Há também o cânion que se estende pelo mar além de sua vista. Ele engoliu em seco involuntariamente. Então voltou imediatamente. Elius apareceu diante dele. Elius bateu palmas e falou: Bem-vindo, meio celestial. Agora que o joio foi removido do grão, podemos começar a trabalhar. Você não acha? Os olhos do gigante se arregalaram. Ele murmurou: Você sabe sobre mim? Ele respondeu: Claro que sim. Por que mais eu vou sentar aqui esperando por vocês? Eu poderia ter fugido se quisesse escapar. Mas eu queria você aqui neste exato lugar. Bem-vindo novamente. Ele imbuiu o poder da luz celestial em seu corpo por meio de suas runas e por meio de seu avanço com a energia celestial do Deus do Sol, então ele é muito rápido. Há apenas uma pessoa que pode competir em velocidade com ele em todo o plano Jargot e essa pessoa está atualmente incapacitada. Então ele pode ser considerado a pessoa mais rápida do avião. Escapar não é um problema para ele, mas ele esperou aqui por algo. Que algo foi entregue a ele. Embarcações normais não podem usar fogo divino sem queimar. Embarcações normais certamente não podem usar uma autoridade celestial. Se Elius se sentar aqui e lutar contra inimigos enviados pelos deuses para capturá-lo, os deuses terão que enviar vasos através dos quais possam expressar todo o seu poder. Essa é a única maneira de os deuses usarem seu poder no reino mortal. Se ele levar esses recipientes ao limite, os deuses recorrerão ao uso do fogo divino. Se ele empurrar esses vasos o suficiente, o fogo divino os queimará. Isto é, a menos que o navio seja especial. Se essa embarcação especial for um meio celestial, então essa embarcação especial certamente usará a autoridade celestial da ordem e sobreviverá ao ataque feito com a autoridade celestial do Sol. Então ele terá o que esperou aqui. Ajudou o fato de este avião estar atrasado e não ter se desenvolvido o suficiente para usar Golans como suas naves. Eles ainda usam os transcendentes como seus recipientes. Felizmente para ele, o que ele precisa é de um transcendente especial, não de um golem. Ele teria continuado a criar problemas para os deuses e eles continuariam a enviar forças para detê-lo até que ele conseguisse o que queria. O gigante recuou de medo. Ele perguntou com medo: O que você quer de mim? Elius respondeu com um sorriso: Porque você não se rende e você vai descobrir. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 416 Massacrado como um porco para um sacrifício. Sua figura de 6 braços em uma armadura branca brilhante não parece heróica para o gigante. Elius parece mais um cavaleiro da morte disfarçado de cavaleiro sagrado para o gigante. A carne dos bemoths que veio com ele ainda está queimada e fumegando ao lado dele. Embora Elius tenha apenas 10 metros de altura, ele parece aterrorizante como um demônio do abismo. O gigante se virou e correu. Ele balançou a cabeça. Tolo. Eu só disse que sou rápido e você se vira para correr. Ele não é o único com essa opinião. O Supremo Celestial tem a mesma opinião e a está gritando para a mente do gigante. Mantenha-se firme e lute. Correr não é a resposta. Mas o Bemoth não vai ouvir agora que recuperou o controle sobre seu corpo. Eu não estou fazendo nada que você me diga, pai. De novo, nunca mais. Elius brilhou e chegou atrás do gigante em fuga. Ele pisou nas costas do gigante e o derrubou no chão. Então ele o pressionou para baixo com seu peso. Não tem estatísticas na casa dos 100 bilhões e não é pesado. Ele pode parecer pequeno, mas pesa tanto quanto uma pequena estrela. A energia da origem que ele vem acumulando desde sua descoberta de sua fonte ilimitada aumentou seu peso além do objeto mais pesado encontrado naturalmente dentro de um avião. Então o gigante não conseguiu afastá-lo. 4 de seus braços seguraram os gigantes lutando enquanto os outros 2 se transformavam em lâminas. As lâminas são construções sólidas brancas feitas de luz e fogo. Eles também estão vibrando em uma frequência muito alta para que possam cortar a matéria facilmente. Ele disse o gigante. Isso vai ser muito doloroso. Sacrifícios demoníacos exigem isso. Vou precisar que você se prepare e fique quieto. O terror do gigante só aumentou. Ele gritou: Por favor, deixe-me ir. Farei o que você quiser. Qualquer coisa. Elius ignorou seus apelos. Eu não colocaria isso em você. Sou mais do tipo que faz. Se quero algo, eu pego. Não gosto de receber esmolas dos outros. Ele ignorou os gritos, apelos e promessas do gigante e começou o sangrento trabalho de abater o cordeiro sacrificial. Suas 2 lâminas usaram a pequena vulnerabilidade entre as diferentes partes da armadura corporal para cortar a carne do gigante.
As lâminas vibrantes cortam a carne dura como serras muito afiadas, rasgando-a e fazendo com que o sangue branco espesso escorra. Os gritos dos gigantes só aumentaram depois que Elias começou a trabalhar. Os gritos eram irritantes, mas Elias os ignorou. É a consequência de seu esforço atual e ele precisa que sua oferta esteja viva durante o sacrifício, então ele tem que suportar isso. O Supremo Celestial não ignorou os gritos. Ele continuou gritando para o gigante que gritava: Você é inútil. Pare de gritar e use sua autoridade. Faça alguma coisa. Você não é meu filho por nada. Você não deveria ser massacrado como um porco. O gigante não parou de gritar, mas ativou a autoridade celestial da ordem. Um fantasma do Supremo Celestial apareceu ao redor deles, mas Elias explodiu com a autoridade celestial do Sol antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ele criou um domínio com seu sentido divino e o preencheu com plasma de seu corpo. Então ele acendeu o plasma com energia origem. Parecia que ele se tornou uma estrela por um breve instante antes de explodir. A explosão espalhou o fantasma enquanto a autoridade celestial do Sol colidia com a autoridade celestial da Ordem. O gigante, que pode ser considerado o único verdadeiro gigante da Ordem no plano de Zargot, não pode fazer nada para impedir Elias. Elias mirou primeiro nas articulações dos membros. Ele cortou o pulso e os tornozelos. Em seguida, a articulação do cotovelo e do joelho. Seguido pelas tomadas nos ombros. É um trabalho sangrento, mas ele o fez estoicamente. Ele não está tendo prazer com isso, mas terá prazer com o que o ato trará para Legim. A situação é certamente estranha, mas muitas coisas estranhas têm acontecido recentemente, então os deuses que assistem não sabem qual é o objetivo de Elias. Qualquer transcendente de uma raça normal será capaz de chamar a primeira coisa estranha. É que os transcendentes não têm carne e sangue. Você não deveria ser capaz de cortar suas mãos porque o que você está cortando é uma parte de sua existência que se parece com uma mão. Se você cortar a mão de um transcendente normal, ela pode ser facilmente reabsorvida de volta ao corpo do transcendente, a menos que o braço seja destruído. Se o braço for destruído, o transcendente pode facilmente regenerar outro braço, desde que tenha energia e nenhuma lei seja usada para destruir o braço. Mas isso não é o mesmo para os gigantes da ordem. Gigantes da ordem são tudo menos normais. Seus transcendentes também são os mesmos, são anormais. Eles têm duas opções principais e uma oculta para quando se tornarem transcendentes. Se as correntes de ordem em seu corpo aprisionam sua alma demais, como costuma acontecer, o gigante se torna um gigante. Sua existência torna-se uma prisão isolada do mundo exterior e resistente às mudanças. Essa rigidez significa que você pode cortar seu corpo. Se em uma situação rara, a alma escapa da escravidão devido a algum talento inato, efeito de uma runa específica em seu corpo ou exposição à energia da origem, o gigante da ordem se torna um colosso. Eles são capazes de expandir a gaiola que é seu corpo para grandes tamanhos e também perdem sua resistência ao mundo externo devido a isso. A gaiola já enfraquecida que é seu corpo entrará em colapso quando um colossus morrer. É por isso que cada colosso que ele matou não deixou nenhum cadáver para trás. Seu corpo funciona como o dos transcendentes normais. Eles desaparecem assim que perdem sua conexão com a consciência do corpo principal. Felizmente, este Behemoth especial não é como um Colossus ou então a Legião não o teria como alvo como uma oferta para um sacrifício demoníaco. Capítulo 417 Meios Celestiais. É assim que os transcendentes normais devem se comportar depois de morrer. Mas os cadáveres dos gigantes permanecem e estão espalhados pelo chão ao redor. Se os colossos eram odiados no antigo campo de batalha por causa de sua impetuosa absorção da energia de origem, os Behemoths são amados porque não drenam a energia de origem e porque deixam para trás materiais para as armas de origem quando morrem. A terceira e oculta opção é quando é um semideus que transcende. O poder divino dentro dele se funde com seu corpo e permite que continuem usando runas. Eles só podem usar runas que correspondam ao seu poder divino, mas ainda é uma vantagem. Os sacerdotes são mais fortes que os gigantes da ordem no estágio de mana por causa da superioridade dos feitiços divinos, mas isso muda conforme os transcendentes. Os semideuses são tão poderosos que são mais poderosos do que Colossus e Behemoth. O corpo dos semideuses se comporta como o de Colossus e Behemoth. Você pode cortar partes do corpo para usar, mas essas partes do corpo desaparecem quando morrem. É por isso que ele precisa deste Behemoth especial vivo enquanto prepara seu corpo para o que está por vir. Mas essa não é a razão pela qual ele está atrás desse semideus em particular que parece um gigante. Ele poderia ter encontrado qualquer semideus para usar, mas ele queria este Behemoth especial em particular. Os semideuses são muito raros por causa de sua baixa taxa de natalidade e porque a maioria deles morre tentando cumprir os requisitos de feitos heróicos necessários para se tornarem senhores divinos. Ainda mais raros do que os semideuses são os filhos dos celestiais, como o gigante que Elias está massacrando. Outros deuses dão à luz semideuses, mas um celestial dá à luz deuses terrestres. Deuses com terra são deuses sem reinos divinos.
Eles podem vagar pelo reino mortal, mas carecem da proteção e autoridade de um reino divino. Você não será capaz de distinguir um deus terrestre de um navio até que eles exibam certas características. Uma dessas características é usar a autoridade de um deus. Esses deuses terrestres criados a partir de um celestial são mais raros de encontrar do que a essência da origem. Eles são muito raros por várias razões. Um verdadeiro Deus não pode copular com um mortal enquanto dois deuses não podem conceber juntos. Somente um semideus, que é parte mortal e parte divino, pode ajudar a conceber o filho de um Deus verdadeiro. Essa é uma exigência difícil. A concepção como resultado da cópula entre um mortal e um Deus é muito difícil. A concepção entre um mortal e um Deus da raça dos gigantes da ordem com baixa fertilidade é extremamente difícil, mas possível. A concepção entre um Deus verdadeiro e um semideus dos gigantes da ordem é quase impossível. As chances são tão baixas que qualquer concepção resultante entre um Deus e um semideus é oficialmente um milagre. Mas esse não é o maior problema que limita o número de filhos de celestiais. Esses deuses terrestres nascem com uma habilidade divina como qualquer semideus, mas ao invés de usar o pequeno poder divino que eles ganham de seus pais divinos, eles usam a autoridade de seus pais. Esse acesso à autoridade também não é dado livremente. É mais como se eles tivessem acesso igual à autoridade de seus pais. Em poucas palavras, os meios celestiais nascem para usurpar seus pais e conseguirão isso se tornarem capazes de tirar o controle da autoridade de seu pai divino. Assim, um celestial geralmente mata seu filho assim que ele nasce. As pessoas são egoístas, não gostam de compartilhar, e os deuses são ainda mais. Nenhum deus vai querer deixar viva uma ameaça real à sua autoridade. Os celestiais tiveram que lutar a cada passo do caminho para adquirir sua força, mas o meio celestial ganha sua autoridade simplesmente por nascer. Isso é injusto. A combinação de medo e ciúme leva ao assassinato de muitos bebês meio celestiais. É um milagre que um meio celestial seja concebido. É outro milagre para eles sobreviverem à infância. São necessários dois milagres para encontrar um meio celestial. Praticamente beira a ilusão para você esperar encontrar um. Alguns celestiais tolos são conhecidos por engolir seus filhos para evitar esse futuro. Eles são muito moles para matar o bebê meio celeste como uma pessoa inteligente. Foi demonstrado que é uma ideia estúpida e não resolverá o problema. O meio celestial não morre no estômago do celestial. Em vez disso, eles obtêm acesso ao armazenamento infinito de poder divino do celestial e crescem grandes e fortes. Em seguida, eles oferecem seu tempo e assumem a autoridade de seus pais quando estão enfraquecidos. Portanto, engolir um meio celestial não os remove como uma ameaça, assim como evitar um problema não resolverá o problema. Destruir o problema certamente acabará com o problema. Mas o Supremo Celestial, conhecido por seus problemas de controle e recusa em compartilhar o poder por algum motivo, não matou esse gigante especial. Este Behemoth é um verdadeiro gigante da ordem, assim como Elios é um gigante do sol. Ambos têm acesso à autoridade de um Deus celestial. Este gigante nasceu com o poder divino da ordem. Assim, em vez de o poder divino enfraquecer o efeito da lei de ordem em seu corpo durante sua passagem para a transcendência, ele o aprimorou bastante. É por isso que ele é o único a sobreviver ao ataque dizimador de Elios e a principal razão pela qual Elios o está massacrando para um sacrifício demoníaco. Ele pode parecer um gigante normal, mas os outros gigantes não conseguiram sobreviver ao ataque, embora o Supremo Celestial tenha aumentado o fogo divino para fortalecê-los. Todos eles morreram porque não importa quanto poder ele lhes dê, eles não têm sua autoridade. Eles precisam dessa autoridade se quiserem igualar um ataque que é equivalente ao poder de um soberano e é catalisado pelo poder celestial e autoridade do Sol. Nenhuma quantidade de poder pode parar seu ataque sem uma autoridade de igual nível. Este Behemoth, portanto, preencheu todas as caixas de seleção para a oferta preferida. Ele tem uma autoridade celestial, é um gigante da ordem e ainda por cima é fraco. É praticamente a providência divina. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 418 Tal pai tal filho. Seu ataque com a autoridade celestial do sol separou o joio inútil do grão. O ataque exigiu uma autoridade celestial para sobreviver. Ele teria simplesmente esperado que o Supremo Celestial enviasse mais se aquele ataque tivesse matado cada um deles. Felizmente, ele conseguiu o que queria na primeira tentativa porque o Celestial Supremo decidiu fazer tudo desde o início. Agora ele pode usar o gigante para a glória da Legião. Para ser preciso, Elios precisa de sua carne e sangue porque ele tem a autoridade da ordem embebida em seu corpo. Ele pode pedir gentilmente ao gigante gritando por sua ajuda e pular a carnificina, mas por que se preocupar? Pedir ajuda abrirá oportunidades para erros e fracassos. A falha não pode ser permitida porque é outro clone de Legião que está em jogo. Se você quer algo bem feito, é melhor você mesmo fazer. Então Elios sacrificará este gigante à vontade do abismo com suas próprias mãos. Acima no plano divino. Os deuses estão todos em silêncio.
Os sons de dor que o gigante está fazendo ao ser massacrado encheram o salão do conselho. Ninguém disse nada, mas seus olhos estão todos focados e questionando o Supremo Celestial em busca de respostas. Nenhum deles sabia que ele tinha um filho. Ele escondeu bem seu filho enquanto forçava seus próprios filhos em buscas perigosas por feitos heróicos. Geralmente é ele quem julga os outros, mas desta vez todos o estão julgando silenciosamente. Seus olhos se concentraram nele e o julgaram por sua hipocrisia. Apenas uma pessoa não recebeu o memorando para ficar quieta. Arcon perguntou em voz alta: Stelios não acabou de se tornar um celestial? Porque o anão do sol também tem acesso à autoridade celestial do sol. Como isso funciona? Pensei apenas nas crianças que um nascimento celestial tem acesso à autoridade deles, mas e quanto a Helios? Ele nasceu quando Stelios era um grande deus. Será que todas as crianças que Stelios deu à luz têm acesso à autoridade? Todos os seus senhores divinos agora são deuses terrestres também. Estou tão confuso, certo? Agora, ninguém poderia responder. Eles estão todos confusos também. Então eles olharam para aquele que deveria ter a resposta. Mas até o Supremo Celestial está confuso sobre Helios. Ainda assim, ele tem que dizer algo. Pelo menos para reduzir a atmosfera estranha. Ele falou: Eu tive um filho. Ele teve um filho com uma semideusa da qual não está disposto a falar. Eu o mantive em segredo porque ele não gosta de perturbação. Mas como se seu filho estivesse petrificado com o mundo. O Supremo Celestial gosta de ordem e decidiu impor sua própria ordem ao mundo por meio do controle total, mas seu filho acredita que o controle total é impossível. O menino também gosta de ordem, mas o mundo é muito caótico para ele. O caos do mundo o deixou com medo disso, então ele se isolou em um local seguro onde pode exibir controle total. O pai e o filho são ambos obsessivos, mas em extremos diferentes. Ele se ofereceu para ajudar a lutar contra Helios. O filho se recusou a lutar ou aprender a lutar. Por isso o pai o deixou viver. Mas o menino se recusou a ajudar o pai a lutar contra uma ameaça quando o pai veio pedir ajuda. O menino se recusou a sair de seu domínio para o mundo, então o pai assumiu vigorosamente o controle de seu corpo e mente. Um meio celestial é um recipiente perfeito para um celestial. Outros recipientes queimarão e morrerão quando entrarem em contato com o fogo divino de um Deus, mas não de um meio celestial. Afinal, meios celestiais foram feitos para substituir seus pais. O Supremo Celestial continuou falando. Isso teve um grande custo. Não foi fácil assumir com força o corpo de seu filho, mas ele foi capaz de fazer isso porque é muito mais forte. É arriscado, pois funciona nos dois sentidos. Assim como um celestial pode assumir o corpo de seu filho também pode absorvê-lo para roubá-lo de seu poder. Apesar do custo, montei o melhor dos meus navios para fazer o trabalho. Ele decidiu usar o melhor de seus recursos no Reino Mortal para acabar com o conflito o mais rápido possível. Ele queria evitar o desperdício de pessoal e tempo. Ele também queria evitar erros. Ele ainda tem uma guerra silenciosa acontecendo entre ele e o Deus oculto. Portanto, é melhor que ele seja eficiente em eliminar Helios. Mas eles falharam e as coisas obviamente saíram do controle. Os 10 navios que ele enviou são os melhores que ele pode colocar, mas aparentemente não foram suficientes. Eles partiram para enfrentar Helios e foram derrotados epicamente. O menino recuperou o controle quando o Supremo Celestial usou sua autoridade para salvá-lo. Como ambos controlam essa autoridade, a mente fraca do menino a usou para recuperar o controle de seu corpo. Mas ao contrário do Supremo Celestial, ele não sabe como usar a autoridade ou como lutar. Agora ele caiu nas mãos de Sovereign e está sendo massacrado. Não sei por que ele está cortando meu filho, provavelmente para me irritar, mas saberemos em breve. Ele suspirou. Não há nada que possamos fazer de qualquer maneira. Tudo o que podemos fazer é assistir. Estou aberto a ideias. Ele se sentiu resignado. Ele tentou de tudo contra o Helios em tão pouco tempo e falhou. Os deuses sentiram emoções diferentes. Não importa a opinião deles sobre o desenvolvimento de sua raça com a oportunidade do caminho da perfeição, não é bom estar desamparado e incapaz de fazer qualquer coisa a alguém. A resignação é a opção destinada aos fracos. É impróprio dos deuses se tornarem tão indefesos, mas eles sabem que não devem fazer algo estúpido. Todos ainda podem ouvir os lamentáveis lamentos do pobre filho do Supremo Celestial. Capítulo 419 Chega de Celestiais. Aquele ataque que Helios produziu que tentou dividir o avião ao meio é suficiente para eles saberem que Helios é tão poderoso quanto um soberano da lei ou um celestial. Eles não podem fazer nada com ele. Na verdade, eles não estão a salvo dele. Eles só podem se esconder em seus reinos divinos como os Telios se quiserem estar seguros. Apenas um celestial pode se manter a salvo dele. O Deus do conhecimento levantou-se e perguntou, em nome de todos os grandes deuses, gostaríamos de saber se nos é permitido ascender e nos tornar celestiais. Há algo que eles podem fazer, mas é o trunfo dos deuses.
Eles ainda não estão dispostos a usá-lo e nem mesmo é certo que funcione no Helios. Eles preferem investir em algo com mais certeza. Algo como ascender e se tornar celestiais. O Deus do conhecimento falou com alguns deuses e esta questão é mais premente. Ele escolheu se levantar e declarar isso porque o Supremo Celestial disse que ele está aberto a ideias. Ele nem sonharia em pedir tal coisa, pois a situação não é tão terrível. O Supremo Celestial bateu com a mão na mesa. Nunca. Não é permitido. Ter outros celestiais irá fortalecê-lo muito mais do que matar e absorver outros celestiais. Os celestiais só podem ficar mais fortes absorvendo outros celestiais, mas mudanças qualitativas só podem ser alcançadas se eles absorverem um celestial com autoridade semelhante ou domínio compatível. Poucos domínios são compatíveis com o order. Uma delas é a justiça, a imposição de regras e o seu cumprimento. O domínio oposto também é muito compatível. Como dia e noite, luz e escuridão, poder e fraqueza, conflito e paz, ordem e destino. Absorver um domínio oposto ajuda a fortalecer a fraqueza de um domínio. O destino que representa a aleatoriedade do mundo, se combinado com a ordem levará à possibilidade de controle total. Mas o Supremo Celestial não pode absorver o destino porque ele é fraco para ele. É o problema que surge ao tentar absorver seu domínio oposto. Você tem que superar sua fraqueza, enfrentá-la e triunfar sobre ela. Como ele ainda não pode fazer isso, ter mais celestiais para fortalecê-lo é uma coisa boa, mas ele nunca o terá. Além de sua antipatia por mais ameaças ao seu poder, o processo de criação de celestiais é muito caótico. Grandes deuses se voltarão uns contra os outros e se matarão pelo poder. O plano divino será lançado no caos total. Não é uma perspectiva bem-vinda, considerando a confusão em que o reino mortal está agora. O plano Jergot será comprometido tanto no plano divino quanto no plano principal, o que os tornará um alvo principal para a invasão se ele permitir a ascensão dos celestiais. Ele não pode permitir o caos e a vulnerabilidade, então disse não. O Deus do conhecimento não recuou. E se você não puder nos proteger? Ele então levantou a voz. Então você morre porque se você se tornar um celestial, eu mesmo o matarei. Enquanto eu viver, nunca haverá outro celestial. Mas Estelios, a deusa do poder perguntou. E quanto a ele? Vou me livrar dele em breve. Não permitirei que outro celestial exista até que eu esteja morto. O Supremo Celestial prometeu. Eles começaram a discutir quando ouviram alguém dizer algo totalmente alheio ao assunto. O que o Anão do Sol está fazendo? Arcon perguntou com indiferença. Ele está totalmente despreocupado com a turbulência que está acontecendo ao seu redor. Ele não se importa em se tornar um celestial porque não quer se tornar um celestial. Ele planeja se tornar um deus de origem. Ele não se esforçou muito por Tânia apenas para selar seu destino como um deus celestial. O que ele vai fazer para se divertir por toda a eternidade? Ter um filho terá repercussões muito sérias quando ele for um celestial. E se ele for realmente fértil e não precisar de um semideus para conceber um filho? Ser um celestial é muito mais problema do que vale a pena para ele. De qualquer forma, se ele tiver que se tornar um celestial porque precisa, então ele não se incomodará com o Supremo Celestial. Ele não é de se preocupar muito com consequências e problemas futuros. Uma ameaça à sua vida que só pode ser resolvida se ele se tornar um celestial significa que ele deve se tornar um celestial, quer o Supremo Celestial goste ou não. Ele não se importa com a opinião do Supremo Celestial sobre isso. Não há necessidade de discutir com ninguém sobre isso. Ele vai fazer o que for preciso para se manter seguro. Então ele está mais focado em Helios do que na discussão com o Supremo Celestial. É por isso que ele notou a coisa estranha que Helios está fazendo. Pode ser estranho, mas é mais interessante do que a discussão que os deuses estão tendo. Todos voltaram sua atenção para a tela. Mostrava Helios usando o sangue branco do Filho do Supremo Celestial para desenhar linhas no chão. Essas linhas brancas parecem construções holográficas pairando no ar. Eles formaram camadas de círculos concêntricos com intrincadas runas desenhadas no espaço entre cada círculo. Helios continuou a trabalhar enquanto eles observavam e levou horas até que ele terminasse de desenhar os elaborados círculos. O maior círculo na borda mede 200 metros de diâmetro. O Deus do conhecimento exclamou: trabalho fascinante. Este é um novo tipo de manipulação rúnica. Ele extraiu as runas do corpo e da alma do transcendente e as está usando como fios para tecer uma tapeçaria diferente. Como ele surgiu com isso? O que ele está vendo conseguiu desviar sua mente da discussão sobre se é permitido se tornar um celestial ou não. Ele começou a rabiscar em outro tomo enquanto murmurava. Isso é simplesmente genial. É maravilhoso. Nunca fiquei tão fascinado pela criação de runas desde Stelios. Verdadeiramente, tal pai, tal filho. Esses dois são muito parecidos. Capítulo 420 Empréstimo da Autoridade Celestial. Os outros deuses ignoraram as divagações do Deus do conhecimento e se concentraram no que Helios está fazendo.
Mas, por mais que tentassem, nenhum deles conseguiu obter nenhuma informação significativa sobre suas ações. O gigante no centro do círculo é incapaz de se mover porque seu sangue é sugado de seus ombros, coxa e pescoço para formar o círculo. Ele não está morto, mas não pode escapar porque os círculos criam um fardo sobre ele que o impede de se mover. Ele também não pode curar por causa da constante retirada de sangue. Ele é a tinta e o foco do círculo único. O Deus do conhecimento falou novamente. Espere um minuto. Eu reconheço um pouco disso. Eu vi registros semelhantes disso de muito tempo atrás, escritos sobre um Deus do conhecimento. Está relacionado ao portão que conecta o plano de Zargot ao antigo campo de batalha. Eu tenho que consultar os arquivos. Então ele desapareceu da sala do conselho. Os outros deuses balançaram a cabeça e voltaram a observar Elios. Essa é a segunda vez nos últimos tempos que alguém sai abruptamente do conselho divino no meio de uma reunião. A primeira vez causou um monte de coisas estranhas. As chances de desta vez ser diferente são muito baixas. Sua saída abrupta serviu para aumentar o mal-estar que eles estão sentindo ao ver o trabalho de Elios. Elios colocou as partes que cortou em várias seções do círculo. Os pés, pernas, coxas, mãos, antebraços, braços e língua atingem 19 partes do corpo. O torso do gigante faz 20. Então ele bateu palmas e exclamou: Isso deve resolver. Ele acenou com a cabeça apreciativamente em seu trabalho. Então ele rapidamente se abaixou e começou a bombear energia nos círculos para ativá-los. Ele parecia estar com pressa para terminar o que quer que estivesse fazendo. As linhas brancas de sangue que formavam os círculos tornaram-se douradas gradualmente à medida que eram ativadas. Eles ativaram a partir da borda e progrediram constantemente em direção ao círculo mais interno onde está o gigante. O Supremo Celestial mal podia esperar para ver o que Elios estava tentando fazer porque começou a sentir um puxão de sua autoridade. É uma sensação muito desconfortável que ele esteja disposto a apostar um bom dinheiro no que deve estar relacionado ao que Elios está fazendo. Ele enviou um avatar imediatamente e apareceu ao lado de Elios. O que você está fazendo? Ele perguntou calmamente. Elios riu e respondeu. Eu tive essa ideia quando experimentei com o corpo do semideus do Deus do céu. Você se lembra dele? Um cara legal com um bom caráter. Ele tem cabelo roxo. O rosto do Supremo Celestial endureceu quando ouviu Elios divagando sobre a descrição de algum semideus que ele matou em sua primeira missão heroica. Dizer que ele não está interessado naquele semideus será um eufemismo. Ele não se importa e gostaria que Elios fosse direto ao ponto, mas ficou quieto porque não é bom gritar palavrões para alguém de quem você precisa de algo. Elios finalmente terminou sua descrição. Você não o conhece. Então eu perdi meu tempo descrevendo-o para você. Que pena. Você deveria ter me parado. O olho do Supremo Celestial estremeceu, mas ele se impediu de atacar verbalmente. Essa é a única coisa que ele pode fazer de qualquer maneira. Atacar fisicamente não o levará a nada. Então é melhor ele manter sua única carta perto do peito. Elios continuou sem pressa. De qualquer forma, a morte dele me concedeu meu primeiro feito heróico. Você decretou a necessidade de feitos heróicos, então devo agradecer a você por me dar essa oportunidade. Dá para acreditar, uma coisa boa simplesmente caiu no meu colo. Eu não teria conseguido porque meu pai não permitia que eu saísse. O Deus Sol sempre foi tão superprotetor comigo. Ele não me condene. O Supremo Celestial rosnou. Ou então o quê? O que você vai fazer sobre isso? Helios perguntou calmamente. Ele continuou a inserir energia enquanto o Supremo Celestial fumegava silenciosamente. Na verdade, há uma última coisa que ele pode fazer para resistir a Helios, mas ele ainda não está disposto a jogar essa carta. Ele está avaliando se valerá a pena. Se falhar, ele não terá mais trunfo no reino mortal. Ele sabe que há outra ameaça além de Helios. Ele não resolveu o problema do Deus oculto. Portanto, mesmo que ele esteja disposto a usar esse trunfo, ele não deve desperdiçá-lo com Helios. Além disso, Helios não é uma ameaça imediata. Ele precisará ir para o antigo campo de batalha em breve, mas achará impossível sair do avião. Então ele virá correndo até ele, o Supremo Celestial, para obter ajuda. Então, de certa forma, ele tem algo que Helios precisa. Ele ganhou alguma confiança e decidiu quebrar o silêncio. Ele suspirou e perguntou a Helios: O que você quer em troca da libertação do meu filho? Não se preocupe com isso. Eu vou conseguir o que quero logo. Então eu vou te dar seu filho ou o que sobrar dele depois que eu terminar com ele. O Supremo Celestial começou a meditar novamente. As palavras de Elios não o fizeram se sentir seguro. A atração por sua autoridade só ficou mais forte. Ele teve que perguntar: Você está atrás da minha autoridade? Elios respondeu para aliviar sua mente. Não se preocupe, não estou atrás de sua autoridade. Bem, tecnicamente estou atrás dela, mas é apenas temporariamente. Você a receberá de volta. Na verdade, estou lhe fazendo um favor. Você terá total controle de sua autoridade quando eu terminar.
Então ele ignorou o olhar que foi direcionado a ele. O Supremo Celestial ainda estava pensando quando ouviu uma notificação muito importante do plano divino. A mensagem dizia: ataque do abismo iminente. Ameaça nível 1A. O quê? Por que agora? O Supremo Celestial exclamou surpreso. O plano de Zargoth está prestes a ser invadido por demônios. É uma coisa ruim após a outra para o pobre Celestial Supremo. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.